Pode se assentar. Sou muito grata ao Senhor por esta oportunidade que Ele me deu de estar aqui nessa manhã para poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. E antes de qualquer coisa, eu estava aqui adorando ao Senhor e eu falei: Senhor, como Tu és tremendo, porque o Senhor me levou lá atrás. Todos que aqui estão e me conhecem sabem como eu sou. Eu sou uma pessoa muito dada, amorosa, serva. E eu gosto de reconhecer tudo aquilo que Deus fez, quem Ele usou para poder alcançar a minha vida. E eu amo cada um que aqui se encontra. Vocês sabem do meu carinho, do meu amor por cada um de vocês. Até aqueles mesmo que eu não conheço, eu amo por estar aqui junto conosco para glorificar e exaltar ao Senhor. Mas tem uma pessoa muito em especial nessa manhã. Ela é especial para mim. Ela foi e é especial para a minha vida. Ela foi um instrumento do qual Deus usou de forma surreal na minha vida. No início, bem no início da minha caminhada com Cristo, eu não tinha muito entendimento e nem tinha proporção do que Deus tinha para mim, do chamado, do propósito dEle. E eu ali comecei a caminhar. E quando veio as adversidades, as dificuldades, eu chegava para ela e eu falava assim para ela. Muitas vezes ela entrou na minha casa e me encontrava chorando. O pastor trabalhava durante o dia, eu ficava em casa com a minha filha, a Mel. E ela entrava, ela era minha parceira, amiga, irmã. Ela é uma pessoa extremamente especial para mim. Acompanhou muitos anos da minha vida, desde o tempo lá do mundo até o dia de hoje. E ela entrava na minha casa, me encontrava chorando, e ela falava assim: o que aconteceu, filha? Aí eu falava: eu não aguento mais, eu não entendo essas coisas, eu não sei lidar, eu não sei o que fazer. E ela, todavia, ela falava para mim: mas não precisa você entender, apenas continue firme no Senhor, vá em frente. Deus tem grandes coisas para você. Você está precisando do quê? Você precisa de algo físico, algo dentro da sua casa. Eu estou aqui para te ajudar, mas continue firme. Todas as vezes que eu tinha algum problema, eu recorria a ela. Ligava para ela ou ia atrás dela: filha, eu não estou aguentando. Ela: aguenta, você vai viver o sobrenatural de Deus. Ela falava: filha, Deus tem grandes coisas para você, continua, insista. E hoje eu estou aqui podendo dividir com ela um pouco do que Deus fez na minha vida. Essa pessoa é a minha amiga, irmã Neiva, ela está ali. Acho que é a segunda, terceira vez que você vem aqui. Levanta as mãos assim para que eles saibam quem é você. Aplauda ao Senhor pela vida dela. Sou grata a ela, muito grata. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Ela faz parte da minha vida, da minha história. Eu amo ela demais. Vamos lá? Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 6. A leitura vai começar a partir do versículo 12. Na sexta-feira, nós estávamos aqui no nosso discipulado. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. O pastor ministrou sobre as nossas vidas uma passagem, essa mesma passagem da qual o Senhor colocou no meu coração. E na sexta-feira eu estava ali entre os irmãos, né, sendo discipulada, e o Senhor falava ao meu coração. Ele movia dentro de mim algumas coisas dentro daquilo que o pastor ministrava. Eu falei: uau. Eu comecei a anotar. Falei: chegar em casa eu vou compartilhar com ele, vou passar para ele algumas coisas que Deus abriu para mim dentro do que ele trouxe ao nosso entendimento.
E chegando lá, eu falei com ele, ele falou, nossa, que tremendo. Aí nós oramos e o Senhor achou graça de eu compartilhar isso com vocês nessa manhã. Amém? Porque, irmãos, nós temos que estar firmados no Senhor. A nossa fé e esperança tem que estar sempre firmada no nosso Abba. Mas para isso nós precisamos vencer algumas coisas nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar. Vou fazer a leitura. Eu vou ler porque eu gosto de ler o contexto todo, tá, irmão? A partir do 12. Vamos lá. Deus observou a terra e viu que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume, e por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 covados, para a sua largura 50 e para a sua altura 30 covados. Fará um teto para a arca e o rematarás um covado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que extermine debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo o que há sobre a face da terra deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo o que vive, de tudo o que é carne, farás entrar na arca, 2 de cada espécie, um macho, uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o, isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez tudo em conformidade com que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Amém? Quando o pastor ele ministrava sobre as nossas vidas, acerca dessa passagem de Noé, eu fiquei pensando ali, falei, Senhor, que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária o relacionamento de Noé para com o Pai, para com Deus. A confiança de Noé em Deus. A obediência de Noé para com Deus. E eu fui trazendo isso para os dias de hoje, porque o nosso pastor, ele frisou bastante no discipulado. Ele falou que naquele tempo Noé não tinha o que nós temos hoje, que é a palavra de Deus que nos direciona, que nos conduz. Noé, ele não tinha o Espírito Santo de Deus para estar ali direcionando ele, para estar intercedendo em nosso favor ao Pai. Noé, ele tinha um relacionamento diretamente com Deus. Com Deus. E eu comecei a pensar, falei, Senhor amado, tenha misericórdia. E é por isso que nós devemos valorizar e glorificar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós vivemos esse tempo, o tempo da graça. E que nós possamos entender o que é a graça de Deus sobre nós, para aprendermos a valorizar aquilo que Deus nos deu. Os versículos do qual eu quero atuar aqui, irmãos,
primeiramente, ele se encontra, eu não fiz a leitura, mas ele se encontra no versículo 8, tá? Se você quiser anotar e fazer a leitura na tua casa, para você entender melhor, fique à vontade. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé, ele era o quê? Justo e íntegro. Eu costumo falar que se tem algo que define o nosso Deus e deveria nos definir diante do mundo, é a justiça de Deus. Deus, ele é justiça, irmão. E é isso que deveria prevalecer, predominar, transparecer, nos qualificar neste mundo aí fora. É a justiça de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, ele viu que Noé era um homem íntegro. A integridade estava sobre a vida de Noé. Ele era um homem justo, ou seja, ele tinha as características do próprio Deus. E o que Noé alcançou com isso, igreja? Será que valeu a pena Noé ser íntegro? Noé exercer a justiça de Deus sobre a vida dele? Hoje nós podemos estar aqui falando da vida de Noé. Quando nós aplicamos verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós, irmãos, nós só temos a ganhar com o Senhor. Mas infelizmente isso não acontece por coisas pequenas ou até mesmo coisas grandes. Nada vale a pena nos afastar dos princípios de Deus. Nenhuma situação, nada pode nos separar do querer, da vontade, do governo, daquilo que Deus separou e preparou para nós. Sabe por quê? Porque se você vir aqui no versículo 12, que é onde eu iniciei a leitura, ele fala assim: Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Trazendo para o nosso tempo hoje, trazendo para o cotidiano de hoje, o que você quer dizer, pastora, para nós? Eu quero dizer, Deus tem observado a mim e a você, irmão. Deus, ele tem nos observado cada ato, cada passo, cada palavra, cada atitude. Deus, ele tem observado. Não importa se fulano não te vê, se alguém não te nota, o importante é que Deus está com os olhos dele o tempo todo sobre você. Você não precisa falar nada para ninguém, mostrar nada para ninguém. Você tem que mostrar para Deus que você está exercendo aquilo que ele quer que você exerça. Ou pelo menos você está tentando, você está buscando. Porque às vezes nós deixamos alguma situação entrar em nossas vidas, igual a nossa irmã acabou de dar um exemplo aqui. Ela teria motivos para poder estar em casa, ela, a outra irmã dela, a nossa querida Flávia, qual nós tanto amamos. Elas têm motivo, teria motivo para estarem prostradas em casa, em cima de uma cama, chorando, lamentando. Elas perderam os pais dela, mas nisso, nessa perda, ela encontrou a força em Cristo. Ela encontrou a força naquele que pode fazer alguma coisa por ela, que é confortar, consolar, fortalecer, ativar. Ela tinha tudo para se prostrar, mas não, ela se posicionou. Ela se levantou e ela falou: não, eu preciso estar no templo, eu preciso buscar, eu quero estar com meus irmãos, eu quero ouvir a palavra, eu quero me alimentar, eu quero orar, eu quero me alegrar, eu quero Cristo.
E é isso que Deus espera de nós. Não que nós nos prostramos diante de qualquer adversidade. Eu estou dando um exemplo da irmã Fabíola. Mas existem diversos fatores que vêm sobre as nossas vidas. Vêm sobre a minha, irmão. Vêm sobre a de todos nós. A diferença é de como você se comporta. É de como você age. Se você vai deixar a tua integridade, a tua confiança, a tua esperança permanecer em Cristo, ou se você irá se prostrar a qualquer adversidade e se afastar daquilo que Ele tem para você. Ele decanta labas. Aleluia. Uau, Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Aleluia, Jesus. E aqui ainda no versículo 12, quando fala que Deus nos observa, eu estava comentando com o nosso pastor que cada um de nós, irmãos, nós nos preocupamos tanto. Isso é triste, mas é a realidade. Quando nós paramos para olhar aqui, os nossos irmãos que estão como referência para nos ajudar a alcançar aquilo que Deus tem, aqui você vai ver que eles não se preocupavam com o próximo, com o vizinho, com o amigo, com o pai, com a mãe. Não, eles se preocupavam com Deus. Eles queriam saber de estar fazendo a vontade de Deus. E hoje em dia, nós não. Infelizmente não. Às vezes nós priorizamos tudo em nossas vidas. Tudo. Eu tenho falado muito, isso me incomoda de uma maneira assim, surreal, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Reinaldo acerca de alguns comportamentos dele, né? Que eu falo que ele é meu referencial. Eu admiro muito ele, porque ele é em Cristo e o que Cristo representa para ele. E eu estava conversando com ele e ele falou assim, é porque quando ele me chamou, eu me lancei de corpo, alma e espírito. Eu entendi o propósito. E eu torço, eu oro, eu busco todos os dias da minha vida entender, sem olhar para trás, nem para os lados, mas sempre para o alvo, sempre para Cristo. Porque, irmão, se você olha para o lado, sempre vai ter alguém. Eu estava comentando com o pastor Reinaldo acerca dessa palavra, dessa passagem. Falei, cara, Noé, quando Deus chamou Noé para ele poder começar a fazer a arca, naquele tempo não chovia, irmãos. Quem conhece sabe que tinha muito tempo que não chovia. E o cara, naquele tempo, começar a criar uma arca para um dilúvio, o pessoal ia ter ele como o quê? Como louco. Vocês acham que não falaram dele, que não apontaram a ele? Não zombaram dele? Como dizem aí fora, né, na linguagem de Deus, não tiraram ele? Pô, esse cara é louco, ele está viajando. Ele deu ouvido, irmãos? Ele deu ouvido, igreja? E hoje ele está aqui, sendo exemplo para nós. Às vezes as pessoas podem falar de você, podem perseguir você, podem rir de você, podem julgar o teu jeito, as tuas vestes, o teu andar, o teu sair, mas se ele estiver em Cristo, não te preocupe, sabe por quê? Porque ele foi julgado, ele foi perseguido, quem somos nós para não sermos? O que nós temos que fazer é não dar ouvido, porque se este homem tivesse dado ouvido ao que falaram dele, a Bíblia não relata, mas eu tenho no meu entendimento que sim, ele foi perseguido por ele estar fazendo a vontade de Deus. Quando nos posicionamos, quando nos colocamos prontos a exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer, irmãos, é lógico, é óbvio que seremos perseguidos. Mas se a tua mão estiver ali, ó, junto com a mão do nosso Abba, não tem a quem você temer. Quantos estão me entendendo?
O Senhor está falando com vidas aqui essa manhã. O Senhor, Ele está falando com corações aqui nessa manhã. Oh, deride raçou de cantalabás. Oh, Jesus amado. Algo que eu vi em Noé. Noé, ele amava a Deus. Noé, ele amava a Deus de uma forma da qual hoje em dia é muito difícil se amar. Ainda tem pessoas que amam. Porque quando você ama, você obedece, você cumpre, você confia, você se entrega, você se rende. Eu estava comentando com o pastor, falei, cara, esse cara ele não cogitou, ele não expressou nada, ele apenas confiou, ouviu e cumpriu. Aqui no versículo, irmãos, de número 18, o Senhor, Ele fala a Noé: mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Estabelecerei a minha aliança. Como está a tua aliança com o Senhor? O Senhor te pergunta nessa manhã. O Senhor aqui, Ele cumpriu a aliança dEle. Você tem cumprido a tua? Eu vejo, através dessa aliança, o propósito. Irmãos, o que nós temos que entender, quando entendermos que em tudo Deus tem um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Resta a nós buscar de Deus entendimento de qual é o propósito para cada vida. Como que eu posso buscar do Senhor? Qual é o propósito dele para comigo? Relacionamento. Relacionamento com Ele. Irmãos, o Senhor não nos chamou apenas para sair da nossa casa e vir ao templo físico dEle, louvar, entoar cânticos a Ele, sentir a presença dEle, nos alegrar, nos chorar, saber que Ele é Deus, saber que há um lugar que nos aguarda, apenas para ficar sentado e ter isso dentro de nós. Não, Deus, Ele é movimento. Deus, Ele tem propósito. Deus, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. Não permita que o propósito de Deus fique parado, estagnado, engavetado, mas que ele seja ativado na minha e na tua vida, através do Espírito Santo de Deus. Não é mais tempo de pensar, é tempo de agir, é tempo de viver o que Deus tem para nós. Esse homem, ele triunfou, ele venceu. Será que foi fácil para ele ficar ali dentro, irmãos, daquela arca, com todos aqueles animais? Eu acredito, tá? A Bíblia não relata, mas eu acredito que Deus, como Deus, Ele é maravilhoso, Ele é cuidadoso, porque Deus, Ele cuida de detalhes, coisa que nós não nos atentamos, mas Ele se atenta. Eu creio que Deus cuidou dele ali, porque você já imaginou tudo aquilo de animal defecando, fazendo as necessidades fisiológicas? Como é que deveria estar aquele local? E o tempo que ele demorou para fazer a arca, será que foi fácil para Noé, irmãos? Por que deveria ser fácil para nós? Às vezes nós indagamos, questionamos a Deus. Vá buscar entender, ver o que os nossos irmãos passaram. Você vai começar a glorificar a Deus pelo que você tem, pelo que você é e pelo que você passa. Porque em tudo Deus tem um propósito. Aqui o Senhor falou que a aliança dele estaria sobre Noé, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a família dele.
Ou seja, a aliança do Senhor, ela não está somente com você, ela começa a partir de você, mas ela se estende aos teus filhos, ao marido, à esposa, à família, ao pai, à mãe, a quem você apresentar diante dele. Aí acontece alguma coisa, está com problema com o filho ou com o teu marido, eu não sei qual é o teu problema, eu sei dos meus. Aí a primeira coisa que se faz é quebrar a aliança, é se afastar, é se fechar. Não, irmãos, Deus tem promessa, nós somos uma promessa, e Ele tem promessa sobre nós. E eu quero perguntar para você, mais uma vez, como está a tua aliança com Deus? Porque a graça dele continua sobre a minha e a sua vida. Você entende que se estamos aqui é pela graça? Quantos entendem isso, irmãos? Aleluia. Aleluia, Deus está aqui, igreja. Você está tendo a oportunidade de abrir o teu coração. A pastora Amanda, ela falou aqui, e quando ela falou, eu falei, uau. Falei, Senhor, que tu sopra em nós o teu Espírito nessa manhã. Porque ela falou que nós, Senhor, nos ajuda a nos esvaziar para nos encher de Ti. É preciso você aprender a se esvaziar para que Ele possa te encher. Uma certa vez, uma pessoa muito sábia, ela falou assim para mim, eu não entendia quando se falava isso, se esvazia, Senhor, eu vou me esvaziar como? Eu tive muita dificuldade, viu, irmãos, para poder entender as coisas de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, eu tive um pouco. Pouco não, bastante. E ela falou assim, é simples. Esvaziar é você colocar o teu coração prostrado. Tudo aquilo que tiver na tua mente, dentro do teu coração, seja uma picuinha, seja uma discussão, seja uma tristeza, seja até mesmo uma alegria, alguma situação, seja o que for que tiver dentro de você, ponha para fora. Deixa vazio, para que o Espírito Santo de Deus traga aquilo que Deus tenha separado. Eu falei, tá, e como que é? Eu ainda não entendi. Ela falou assim, ó, você, um quarto. Vamos imaginar um quarto, irmãos. E um quartinho da bagunça, cheio de bagunça, mas cheio mesmo, tudo quanto é coisa você coloca lá, você vai colocando. Vai chegar uma hora que não vai caber mais nada. Quantos estão me entendendo? Esse quartinho ali não vai caber mais nada. Aí é preciso você fazer o quê? Esvaziá-lo, não é isso? Assim somos nós. Nós nos enchemos de tanta coisa, que às vezes o Espírito Santo não consegue entrar. Aí é quando você entra e sai da mesma forma que você entrou. Mas quando você entra, você se prostra, abre o teu coração e fala, Senhor, nada disso pertence a mim, eu nada posso fazer, eu coloco em tuas mãos, porque é o Senhor que luta por mim. Eu só preciso confiar em Ti. E este momento eu quero te sentir. Eu preciso de Ti. E coloca tudo o que estiver no teu coração diante dEle. Irmãos, você vai ver a diferença na tua vida. Você vai ver a diferença do Espírito movendo dentro de você. Você vai sentir algo extraordinário da qual você nunca sentiu antes. Aí você já vai sentir o calor das tuas lágrimas aquecendo o teu rosto e você não vai entender. E nem é para você entender, porque é o Espírito Santo de Deus movendo em você. E aí sabe o que acontece? Nós nos privamos disso. Somos nós mesmos que nos privamos disso. Sabe como? Chegamos cheio,
não elevamos o nosso pensamento nem o nosso coração ao Senhor? Sabemos que Ele faz milagres, sim, mas para Deus fazer um milagre, é primeiro preciso você crer e confiar. Senão não tem como, irmãos. Não tem como. E aí você fica preocupado com a tua casa, com o teu filho, com o teu marido, e não se preocupa com aquilo que Deus te chamou para fazer, com aquilo que Deus escolheu você. Olha que coisa linda. Você tem o entendimento que você é um escolhido, assim como Ele escolheu Noé, Ele escolheu a mim, escolheu a você. E eu te pergunto, o que você irá fazer a partir de hoje, irmão? Abra o teu coração e viva o que Deus tem para você. Permita-se que o Espírito Santo de Deus traga isso ao teu entendimento. Se fortaleça em Cristo. Que a tua fé esteja nele, ativado nele, a tua esperança, que ele seja a minha, a tua, a nossa esperança. Sopra em nós, Espírito. Ora de ração e de canta lavas. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Uma das coisas que nós, puxa vida, isso aí é o fator primordial, é a chave dessa ministração. Depois da graça, é lógico. Obediência. Obediência a Deus. Oh, de ração de canta lavas. Quantos de nós sabemos o que devemos fazer? Sabemos o que Deus quer de cada um de nós, mas não queremos obedecer. E se por um acaso você falar, pastora, mas eu não sei, está aqui, ó, tá aqui dentro da palavra dele. Vá buscar o que Deus tem para você. Deus, Ele falou diretamente com Noé. E eu quero te fazer uma pergunta, irmão, e eu quero que você reflita, eu quero que você se autoanalise. Quantas vezes Deus tem falado contigo? Não me fale que Deus não falou contigo, porque Deus falou contigo, Ele tem falado através da palavra, Ele tem falado através do Espírito dEle, Ele tem falado através de profeta, Ele tem usado pessoas para chegar até você, para falar com você, e no momento você ainda entende, poxa vida, é Deus falando comigo, Deus falou comigo, obrigada Senhor, mas você não se levanta, não se posiciona, e não vá diante daquilo que Deus tem para você. Puxa, é legal, Ele falou, eu ouvi, mas e aí? Vai ficar nisso mesmo? Ou você vai ser um obediente como Noé, que ouviu e levantou e foi fazer, foi atrás de madeira, foi tratar a madeira, foi fazer tudo conforme Deus tinha pedido e falado, especificamente. Deus ainda deu a ele detalhes, e Deus tem falado contigo, Deus tem te incomodado, Deus tem te chamado, tem queimado dentro de você, e você tem resistido. Tem colocado tantas coisas entre você e aquilo que Deus tem para você. Tem criado situações, que não existe, apenas para não se lançar naquilo que Ele tem e que Ele te chamou. Saiba que você é um escolhido. Saiba que Ele te ama, saiba que Ele te espera. Ele está esperando apenas uma atitude tua, uma posição tua. É você se levantar e falar, eu quero, eis-me aqui. Perguntaram para mim esses dias, ao telefone, uma pessoa me falou, você prega, você ministra, pastora? Eu falei, eu sou um instrumento, Ele me usa da maneira que Ele quer. Se for para adorar, louvar, eu vou louvar, vou adorar Ele com o meu cântico. Se for para ministrar a palavra, Ele vai me direcionar. O importante é eu entender que eu sou um instrumento dEle, é Ele que me conduz.
que Ele possa conduzir a cada um aqui nessa manhã. Que toda resistência seja quebrada. Que o Espírito dEle encontre em cada um de nós aqui liberdade para atuar na minha e na tua vida. Às vezes tem situações nas nossas vidas que já não eram para estar mais, mas permanecem por conta de posicionamento e de falta de confiança. A tua confiança tem que estar em Cristo Jesus. Nós temos o péssimo hábito de sair das nossas casas e ir até um colega, uma vizinha, um parente, e lá se abrir, contar tudo, falar tudo o que ele pode fazer por você. Eu não digo nada se você procure uma mulher ou um homem em Cristo, que tem a vida alinhada ao Pai, e você divide com ele a tua necessidade, mas fora isso, irmão, está errado. Porque a tua fé, a tua esperança, a tua confiança, ela tem que estar em Cristo Jesus. É Ele que é o meu e o teu amigo. É Ele. Oh, Senhor amado Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, igreja. Você tem a oportunidade de abrir o teu coração e de você falar com Ele. Eu ontem falei aqui para as meninas, falei, cara, tem pessoas que quando fala em libertação, em posição, fala, eu não. Eu falei, eu falo todos os dias para Deus, Senhor, venha com a tua cura sobre a minha vida, me liberta daquilo que pode me afastar de ti, que eu possa me posicionar de acordo com o teu querer e a tua vontade. Eu quero cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor, ó Pai, separou para mim. Permita-me alcançar o teu coração, os teus pensamentos, os teus sonhos, aquilo que tu sonhaste para mim é o que eu quero viver. Eu falo todos os dias para Deus, dai-me força, me fortalece, para que eu possa ir adiante. É a Ele que temos que recorrer. Ele viu, Ele vê, Ele está vendo e Ele sempre verá cada um de nós. Os olhos dele estão sobre nós, entenda isso. Como também tem pessoas que se tranca e acha que está sozinho. Eu vejo isso como você anular o poder e o amor de Deus sobre a tua vida, sendo que Ele continua ali sobre você. O amor de Deus sobre a tua vida. Entenda que você nunca está só. Nunca, você nunca está só. Ele está o tempo todo com você. Mesmo que você abra a tua boca e o teu coração esteja gritando, eu estou sozinha, eu me sinto sozinho, Senhor. Ele diz, não, você não está, sou eu que cuido de você. Porque nós estamos na graça, vivemos a graça. A graça dele está sobre a nós, assim como o amor dele está sobre nós, irmão. Aleluia. Uau, Deus. Aleluia. Noé assim fez tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Quantos aqui estão dispostos a concluir a obra nessa manhã? Quantos aqui estão dispostos a viver aquilo que Deus separou para você? Entenda que Deus, Ele tem sonhos ao teu favor. Deus não chamou somente a mim, ao pastor, aos pastores, a Fabíola, aos irmãos. Deus chamou cada um de nós que aqui estamos. Cada um. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo da qual não precisa se falar muitas coisas. Vocês estão vendo o tempo que estamos vivendo. E através desse tempo, nós temos que ter um entendimento que é tempo de se lançar aos braços do Senhor. É tempo de se lançar no propósito de Deus. É tempo de renunciar tudo aquilo que pode te afastar dEle. É tempo de você se levantar e falar, poxa vida, peraí, até aqui eu estive fora. O que você tem ganhado, adquirido? Agora, quando você
entender que Ele é o nosso alvo, que Ele é a minha e a sua motivação, e você se lançar em fazer aquilo da qual Ele colocou em tuas mãos, entender que você não foi escolhido e chamado apenas para ficar aí sentado ou parado, mas você foi chamado para ser ativado. O reino do Senhor, ele é movimento, é movimentação, que você possa se movimentar pelo reino através do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui. Romanos 12, 1 e 2. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui entenderam? Que nós possamos renunciar ao mundo, que nós possamos renunciar à carne, que nós possamos fazer como a Zuleika falou ontem aqui. Se for o caso, irmão, deixa sua alma ter em casa, mas que o teu espírito esteja alinhado ao Espírito Santo de Deus, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé, para que você possa viver o que Deus tem para você, para que você cumpra aquilo que Ele colocou sobre as tuas mãos, sobre a tua vida. Há um propósito, há algo que você deve fazer, há algo a ser feito. Se coloque diante do Senhor, se apresente a Ele como uma oferta agradável. Diga: Senhor, eu sou uma oferta agradável a Ti. Porque nessa manhã os céus estão abertos sobre este lugar. O Espírito Santo de Deus soprará sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que nós possamos viver a vontade e o querer do Senhor, que nós possamos ser ativados nessa manhã sobre o propósito do Senhor, que você venha renunciar tudo aquilo que te afaste daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele sonhou e projetou sobre a tua vida. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu vou fazer uma oração, e nessa oração você tem a oportunidade de se rasgar diante do Senhor. Eu não vou nem dizer lançar, mas de se rasgar diante dEle, de descer, sabe, falar: Senhor, eu até quero, mas eu não consigo, mas a partir de hoje é o Teu Espírito que me fortalece. Eu irei segurar nas tuas mãos, porque o Senhor já usou profeta para falar comigo. Eu tenho na minha mente, eu tenho no meu coração, Senhor, e agora eu quero que esteja em mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor separou e sonhou para mim. Eu não quero eu mesmo mais colocar impedimentos. O medo jamais existirá sobre a minha vida novamente. Eu não temerei a nada, Senhor, porque seguro estou em tuas mãos. Oh, te canta labás. Alaçou de canta labás. Senhor amado, Jesus querido, Pai, o Senhor trouxe, Senhor, esta palavra. Senhor, o Senhor viu que eu fiz um esboço, mas aqui é conforme o Senhor quer e a tua vontade. Que ela venha permanecer, Senhor, neste local e em cada vida para todo sempre. Senhor amado, que nós possamos nos posicionar em Ti, assim como Noé se posicionou. Que possamos ser obedientes a Ti, assim como Noé foi obediente. Que o Senhor veja graça em nós. Que nós possamos chamar, oh Deus, a Tua atenção, Senhor, a partir de hoje, Senhor, com as nossas atitudes, com o meu mudar
mudar, com o nosso caminhar, com o nosso agir. Senhor, nós sabemos que não será fácil, porque não foi fácil para Ele, mas nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta, que nos fortalece. Deus, que a nossa esperança, a nossa fé, que ela esteja em Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, seja a verdadeira motivação de nossas vidas, o verdadeiro alvo a ser alcançado. Nós queremos viver para Ti e por Ti. Queremos, Senhor, ser sim instrumentos Teus, usado da maneira que Tu queira, da maneira que Te agrada, a hora que quiseres, ó Pai, e como quiseres, ó Deus. E é por isso, Senhor, que nós pedimos: sopra em nós, Espírito Santo de Deus, que Tu possas agir neste lugar, nessa manhã, em cada vida, porque cada vida que aqui se encontra, o Senhor marcou um encontro, Senhor. O Senhor tem algo, que cada coração esteja prostrado, derramado, que o Teu Espírito sinta-se à vontade, Deus. Senhor amado, eu declaro, Senhor, prisões, ó Pai, sendo abertas neste momento. Todo, meu Pai, acorrentamento que seja quebrado, em nome do Senhor Jesus. Toda muralha, Deus, ela virá por terra, meu Pai. Toda porta fechada, ela será aberta, Senhor. Nós seremos ativados. A Tua força está vindo sobre nós, o Teu querer está vindo sobre nós, os Teus anjos estão atuando sobre este lugar. Nós queremos sentir o Teu manancial de águas vivas, o Teu fluir, o Teu agir, ó Deus, sobre nós. Sinta-se à vontade, atua, Senhor, em cada coração. Senhor, nós iremos sair daqui, Deus, diferente, Pai, da maneira que entramos aqui. Pai, nós queremos nos encher de Ti, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Deus.